Bom, vamos à palavra, Lucas capítulo 14, versículos 25. Esse é um dos textos que eu quero trazer para o seu coração hoje. E por favor, quero pedir para você ficar sentado, tentar o máximo possível estar aqui, a não ser que você precise muito sair. Até porque essa palavra pode levar alguns a querer sair, mas não é para sair, é para ficar. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E Jesus, voltando-se para ela, disse. Jesus disse isso para quem? Para a multidão, para os seguidores. Jesus estava dizendo isso para os fãs. Essa não era uma mensagem para os seus discípulos. Essa era uma mensagem para todos, para a maioria, para aqueles que estavam acompanhando seu ministério, que o amavam, que talvez alguns já tinham sido batizados, ou muitos. Era para muitos que criam nele, porque quem acompanhava Jesus, a maioria porque acreditava nele. Uma minoria crítica estava junto, mas a maioria é porque acreditava em Jesus. E ele disse à grande multidão, ele disse para a grande multidão, voltando-se para ela, ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim, ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, suas irmãs, seus filhos, até a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Parece que a coisa está piorando. Está apertando mais, agora ele divide a cruz. Sabe, parece uma palavra dura de Jesus. Vamos até aí, depois nós vamos continuar. Parece uma palavra tão dura de Jesus. Alguns dizem que Jesus usava de muita hipérbole. Aqui ele está usando de uma hipérbole. Você que vai fazer Enem, você precisa saber figuras de linguagem, metáfora, hipérbole e outras, né? Tem umas que tem um nome esquisito, que eu nem sei mais falar, porque apesar de ter muito pouco tempo que eu fiz vestibular. Mas você precisa saber essas figuras de linguagem, é importante para você, mas para você que já não precisa mais saber, eu quero te explicar sobre uma. Jesus usou aqui talvez uma hipérbole. Ele estava falando, ele não estava menosprezando o amor aos pais, o amor aos irmãos, às irmãs, ele estava falando de família. Ele não estava menosprezando, porque na verdade, aqueles que a gente mais ama são de fato da nossa família. Ai de mim, se eu amar outra pessoa mais do que eu amo a minha esposa, sim ou não? Então, o marido, a pessoa que ele mais ama é a esposa o marido, depois talvez sejam os filhos, depois dos filhos, aí começa a vir a sogra. Né? Graças a Deus por aquele chá do inferno que você me deu. A minha sogra, recentemente, eu estava mal, meio gripado, eu estava passando mal do estômago. Ela falou: eu vou fazer um chazinho para você. Você como um filho para mim. Eu falei: amém, faz esse chá, sogra. Eu estou desesperado, meu estômago está ruim, minha cabeça está ruim, eu tinha comido um trem ruim. O mineiro come trem. E aí, a minha sogra falou: eu vou fazer um chazinho para você que resolve tudo. Gente, aquele chá, não sei até agora se ele era de Deus ou era do capiroto. Aí ela me deu um negócio chamado chá de boldo. Não é isso? Com muito boldo, gente. Eu ainda falei: você dosou mais. Ela falou: você falou que estava mal. Eu falei: mas você dosou demais. Ela falou assim: nada, vai fazer bem. E aí ficou aquela discussão, e eu tomo, mas não tomo. Tomei um gole daquilo, quase desmaiei. Porque você sabe que o homem não tem muita resistência para essas coisas. E aí, como um homem raiz, eu falei: eu tenho que tomar esse chá. Não é possível que eu vou ser tão Nutella assim. Meu Deus, na frente da minha sogra. E eu estou discutindo com ela a relação do chá. E agora entra meu sogro pela porta e fala: toma esse negócio, menino. Eu: claro, sim. E eu tomei aquele chá. Tomei o chá de boldo. Gente, que coisa deliciosa. Faça um para você hoje à noite. Faça um para você hoje à noite. Mas por favor, ore antes, tá? Ore bastante. Mas eu tomei aquele chá de boldo e, gente, que milagre, que bênção. Louvado seja Deus pela vida da minha sogra, que é como uma mãe para mim. Aquele trem do inferno me fez ser levado ao céu.
E depois eu percebi que na verdade era amargo, mas era bom para mim. O que era muito ruim aos meus lábios, fez muito bem ao meu estômago. Obrigado, viu, sogra? Estou brincando, não era do inferno não, viu, gente? O chá é do céu. É que ele tem gosto do inferno, só isso. Então, primeiro você ama seu esposo, sua esposa, depois os filhos, depois a sogra e assim vai. Mas vamos, Jesus aqui ele não está dizendo, ele não está menosprezando o amor pela sogra, quer dizer, pela família. Ele não estava menosprezando o amor pela família. Ele não estava dizendo para mim, para você não amar a família. Mas ele está fazendo aqui um exagero. Ele está dando uma esticada na corda, como ele sempre fazia. A hipérbole é mais ou menos aquela frase que você diz, eu quase morri de rir. Você já disse isso? Mas era mentira. Na verdade é uma verdade, mas é um modo de dizer, eu quase morri de rir. Ou a mãe que chega para o menino e fala assim, eu já te falei 1000 vezes para não fazer isso, menino. Mas ela só falou umas 3. Sabe, Jesus estava dando uma esticada, ele estava falando sobre algo assim do tipo, olha, você precisa entender e tornar o seu amor por mim elástico, tornar sua vida por mim elástico. Jesus estava falando num contexto de renúncia, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, quando Jesus fala isso, ele quer dar um foco no lugar que ele precisa ter no nosso coração. Ele quer dar um foco no lugar que ele precisa ter se eu quiser ser realmente um discípulo e sair do nível das multidões. Porque Jesus não falava para os 12, ele falava para os milhares. Sabe, era sobre amar mais Jesus do que outras pessoas, até mesmo que a própria família. É como a história de batismo. Eu quando era mais jovem, muitos adolescentes, muitos jovens, escutem isso, eu não tenho vergonha de falar isso, que eu falo com muito respeito, e quem já tem Jesus vai entender porque vai ter revelação no que eu vou falar. A salvação, ela é individual, ela é uma decisão pessoal. Os pais não podem salvar os filhos precisam crer em Jesus para serem salvos por Cristo, amém? Faz sentido? Então se a salvação é individual, o batismo é uma decisão individual. Eu creio 100% no princípio de honra e obediência aos pais, mas até o limite que atrapalha a salvação. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, muitas das pessoas que eu ganhei para Jesus ou que eu trabalhei, tinham dificuldades de ser batizadas, porque às vezes os pais, por religiosidade, ou por ignorância religiosa, ou por paradigma, não queriam que eles fossem batizados. E eu me lembro de muitos jovens, de 18, 19, de 20 anos, que eu falava, você não precisa da permissão necessariamente, da permissão dos seus pais para o batismo. Isso é difícil, é uma opinião, mas eu quero te contar. É mais ou menos isso, porque quando a pessoa batiza, quando ela resolve ser batizada, em tese ela está dizendo, eu tenho um Cristo na minha vida, que por mais que eu honre e ame os meus pais, e preciso amá-los e honrá-los, eu honro e o amo mais ainda. Amém? Quantos estão entendendo? O batismo para alguns jovens é incentivado pelos pais, para muitos, mas para algumas exceções, o batismo às vezes é um desafio perante os pais. A minha esposa mesmo, quando ela foi batizada, foi um grande desafio. Então, nós precisamos incentivar, e eu já fiz isso algumas vezes, quando mais jovem, eu falava para a pessoa, olha, o batismo você não tem que necessariamente ter a bênção do seu pai para o batismo, porque o batismo é uma relação direta com a sua salvação. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos, então você precisa tomar a atitude e batizar. Então eu já conheço a história de dezenas de jovens nessa igreja que até batizaram escondido, e agora eu estou falando, não está escondido mais talvez. Ficou gelado aqui agora. Mas a boa notícia que eu quero te dar é que isso é tão poderoso, porque na verdade, quanto mais você ama Jesus, mais você amará a sua família. Quanto mais um filho ama Jesus, mais ele vai obedecer e honrar os pais, amém? Quanto mais o marido ama Jesus, mais ele vai ser fiel à esposa, vai honrá-la, vai tratá-la como Cristo tratou a igreja. Portanto, quanto mais alguém ama a Deus, mais vai amar a família. Então o que Jesus está falando, na verdade, está esticando também o amor às pessoas. Ele está falando, olha, se você amar mais sua família do que a mim mesmo, você não está preparado para ser meu discípulo. Mas se você entender que o lugar que eu preciso estar, você vai poder me seguir. Por isso que o versículo seguinte, você vai poder ser meu discípulo. Por isso que o versículo seguinte, ele está falando assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja como ele está dando um foco agora no compromisso, na entrega, na renúncia.
Então, é sobre a nossa vontade ser mais importante do que a vontade de Deus, mas muitas pessoas, elas querem Jesus apenas para serem livres do inferno. Aquela multidão queria Jesus para ser livre do inferno. Talvez alguns queriam Jesus para ser livre do Império Romano. Outros queriam Jesus para mudar de classe social. Sabe, é tipo assim, eu vou fazer o mínimo que eu tenho que fazer para entrar no céu. Basta eu estar nessa multidão e eu ir no fluxo. Mas Jesus está esticando, Ele está dizendo, olha, tem um nível maior. Existe um nível de discipulado. E Ele continua a história. Versículo 28, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que passam ali, todos que transitam ali, que virem, rirão dele. Todos os que conseguirem ver aquela coisa vão rir, porque essa pessoa não terminou. Já viu uma obra não terminada? Você passa todo dia naquele prédio, o prédio começou a ser construído em 2008 e há 14 anos está lá no mesmo jeito, mesmo lugar. Ou tem um problema na justiça, ou tem uma construtora que faliu, tem algum problema. E isso envergonha o nome de quem está construindo. Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar, é assim que vão dizer. Sabe, isso aplica em muitas áreas da sua vida. Nós precisamos sempre analisar e avaliar, preste atenção nisso. Nós precisamos sempre avaliar, analisar e avaliar se nós realmente estamos dispostos a ir até o final daquilo que nós começamos. Deixa eu começar a aplicar outras coisas para depois chegar à fé. Mas é muito fácil você começar uma dieta no domingo à noite depois do jantar. Sim ou não? Eu vou começar essa dieta, essa semana, hoje à noite. Aí jantou aquele prato, até comeu um pouquinho mais, já que vai estar de dieta. É muito fácil começar a dieta no domingo, depois das 11. Difícil é você conseguir aguentá-la até na sexta-feira. 14 dias, 21 dias. Sim ou não? É mais fácil comprar uma esteira ou permanecer em cima dela 1 hora por dia, 3 vezes por semana? Uma esteira custa caro, uma boa esteira, 10 mil reais. Você vai lá, você pode comprar em 10 vezes de 1.000. É desafiador, mas talvez pior do que isso, é você manter-se em cima da esteira. É mais fácil você ir lá na academia com 89 reais, 99 reais, sei lá, 80 reais, uma academia média. Você consegue fazer a sua matrícula numa academia. Talvez todos aqui teriam esse recurso para fazer a inscrição e começar a se ingressar na academia. É fácil você começar. Vai lá, se inscreve, eles vão te aceitar com um sorriso. É mais um aluno. E principalmente se você não for, melhor ainda, é mais um que paga e não vem. Porque é fácil você se inscrever, mas difícil é você permanecer indo 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Sim ou não? Quantos estão entendendo? É sobre isso que ele está dizendo. Não é preciso muito para a gente começar alguma coisa, gente. Mas para terminar, é difícil. Não é difícil, não é muito difícil você começar alguma coisa, mas às vezes para você terminar o que você começou, você vai precisar dar mais. Às vezes para começar você dá um pouquinho de si, mas para terminar você vai ter que dar tudo de si mesmo. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre passar de um nível onde você entrega pouco, a um nível onde tudo é dele. É sobre isso que Jesus está falando. Ele sabe, ele está dizendo, olha, eu não quero ver você só dizendo, eu vou fazer isso. Mas agora, eu quero ver você fazendo o que você disse, sabe? É sobre isso que Jesus está falando aqui. Então, Jesus está falando sobre perseverança até o fim. Por exemplo, o casamento é um desafio. Sim ou não? Quantos são casados aí? O casamento é eu gostei do aleluia! Esse foi um final de semana glorioso! Amém! Então, quem é casado aí? Glória, famílias gloriosas, aleluia! À noite tem que rolar algo parecido, a Dani vai estar aqui. Até perdi onde eu estava. Voltando. Eu estava falando sobre casamento. É como o casamento. O período de conhecer, talvez um namoro de 1 ano, um noivado de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, todo cristão não fica namorando, né? Namorando, porque ele é cristão, ele casa. A propósito, se alguém só quer namorar com você e não quer um compromisso, pode ser que você precisa sair fora antes do papel ser assinado. Mas depois eu falo sobre isso.
É porque a palavra é de compromisso, mas eu estou só... Bom, mas 1 ano namorando, sei lá, 6 meses, depois 6 meses noivo, 1 ano, sei lá. Mas de repente, eu não estou pondo lei sobre ninguém, tá bom, gente? Mas só uma ideia. De repente, esse casamento, ele é assinado e entra uma aliança. Aí eu te pergunto, é mais fácil assinar, casar, entrar bonitão de noivo, noiva, legal, ou permanecer casado até o fim? É assim também a vida com Jesus. Por mais que tenha algum desafio em sermos batizados, por mais que tenha algum desafio em dizermos sim para Jesus num primeiro momento, talvez o maior desafio não seja ser batizado, mas ser discipulado. Talvez o maior desafio seja aprender a obedecer e não apenas nos entregar de início. É um pouco sobre isso. Jesus está querendo levar aquela multidão a um outro nível. Agora veja, continua a história comigo. Olha, o rei que pretende sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa que com 10.000 homens não é capaz de enfrentar um de 20. Então o que ele faz? Ele pensa e ele vai enviar uma delegação para fazer um acordo de paz, porque ele está percebendo que vai perder essa guerra. Agora Jesus aperta e ele fala sobre o tema. Ele está dizendo agora o tema central da história dele. Ele está fazendo uma conclusão perfeita. Da mesma forma, qualquer um de vocês da multidão que não renunciar a tudo que tem, a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos ler esse versículo junto? Diga, vamos lá, todo mundo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui vai o primeiro ponto para você. Nós precisamos entender que Deus está falando sobre um compromisso, mas um compromisso exige de nós renúncia. Então alguns de nós talvez precisamos hoje renunciar a algumas coisas, resolver algumas coisas, entregar algumas coisas. Às vezes pode ser um namoro errado, às vezes pode ser um vício de um clique errado, às vezes pode ser um pecado de estimação, um hábito errado, uma cultura familiar previamente desenvolvida, uma cultura familiar negativa que não foi quebrada. Talvez o hábito seja tão simples, mas que você sabe que tira sua paz interior. Talvez essa renúncia tenha a ver com uma cultura de gritar, uma cultura de gastar mais que ganha, uma cultura de impulsividade, uma cultura de preguiça, uma cultura de esperar as coisas caírem no meu quintal para poder plantar alguma coisa. E sabe o que acontece quando nós renunciamos a algumas coisas por Jesus? E é isso que eu quero te mostrar. Porque esse texto ele vai até o ponto de falar sobre renúncia, e ele não fala sobre recompensas, mas eu tenho certeza, e eu sei que existem recompensas na renúncia. Sabe o que acontece quando nós renunciamos certas coisas por Jesus? Primeira coisa, a gente fica muito alegre, a gente fica com o espírito renovado, a gente tem uma paz, uma coisa que não dá para explicar e não tem preço. Sabe, andar no espírito é um desafio, mas te faz uma pessoa muito mais realizada. Portanto, o ponto central desse dia, o ponto central que eu quero trazer para o seu coração, é que nós precisamos dizer a Deus a nossa própria vontade, e talvez dizer sim para a vontade de Deus. É sobre isso, é sobre deixar Deus tocar na sua vida. Aliás, é sobre deixar Deus tocar naquele lugar. Porque se Deus está tocando em uma área da sua vida hoje, se Deus está tocando em uma área da sua vida quando você conversa com alguém mais maduro que você, se Deus está tocando uma área da sua vida através do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus pais, ou do seu mentor, discipulador, líder, se Deus está tocando na sua vida através da palavra diretamente, não importa, mas se Deus está colocando o dedo em algo na sua vida, e isso está doendo, é um bom sinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade, se Deus está tocando aí e está doendo, é porque esse é o lugar que Deus quer transformar. É aí a área que nós precisamos renunciar. Sabe, deixa Deus tocar na sua vida hoje, eu estou te dizendo isso, vai valer a pena. Às vezes Deus tocar no seu orgulho, Deus tocar numa área que tem um vício, Deus tocar no seu interior, onde tem uma preguiça, uma imoralidade, aonde tem uma inconstância, uma infidelidade, sabe, presta atenção nisso, sabe, quando dói, é porque Deus está tocando em algo para você ser levado a um outro nível. Então, quanto mais amarrado naquilo que você está, quanto mais amarrado nesse problema, mais vai doer.
Às vezes nós temos medo da dor nesse aspecto, mas pode ser que essa dor seja exatamente Deus colocando o dedo para mudar essa situação, para mudar a história, para você renunciar àquilo que você precisa renunciar. E quando Deus usa alguém para falar isso conosco, se dói, é porque é importante você dar atenção. Quantos estão entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer remover de dentro de você, Deus quer remover de dentro de cada um de nós, aquilo que está nos travando de alcançar outro nível. Aquela multidão tinha um nível tão raso, aquela multidão amava Jesus, provavelmente muitos tinham sido batizados, mas o nível estava raso. Jesus está dizendo, olha, eu quero te levar a outro nível, mas o que está te amarrando no meio da multidão, é porque talvez você precisa renunciar, é sobre renúncia. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Talvez o que Deus está pedindo para você seja parar de murmurar, seja sobre a sua língua, sobre reclamação, sobre falar mal de pessoas, sobre falar mal de líderes, sobre maledicência. Talvez o que Deus está pedindo tenha a ver com você mudar essa história de atmosfera para baixo. Deus quer mudar a sua atmosfera, porque tem muita gente querendo expressar o reino de Deus, mas que tem uma atmosfera interior ruim. Já viu? Pessoa para baixo, triste, cabisbaixo. Não, a atmosfera interior de um cristão tem que ser uma atmosfera de fé, tem que ser uma atmosfera de alegria, sabe? Trabalha a sua atmosfera interior, sabe? Trabalha a sua atmosfera quando você vem no culto, trabalha a sua atmosfera no dia a dia, no seu trabalho, trabalha a sua atmosfera na sua casa. Como é a atmosfera do seu lar? Uma pergunta, pode ser Deus colocando o dedo. Às vezes um pecado de estimação, algum vício, enfim, deixa eu te dar uma boa notícia sobre isso. Aliás, uma outra boa notícia: quando você renuncia a algo para ser um discípulo compromissado de Jesus, quando você realmente tem essa confiança de renunciar a algo que era o que Jesus estava propondo para as multidões, talvez hoje o Espírito Santo está propondo para você. Quando você tiver essa disposição de renunciar a algo, eu quero te dizer uma coisa boa. Olha, se você renunciar, duas coisas aliás. Primeiro, pode ser que Deus quer que você renuncie isso, porque isso está te prejudicando, isso está te amarrando no mesmo lugar, esse seja o motivo que você não vai a outro nível. Pode ser que a renúncia que Deus está pedindo para você, seja exatamente o ponto que te segura, o ponto que te amarra, e é o que Deus não quer, Ele quer te levar a outro nível. Ou pode ser também, que Deus está te pedindo uma renúncia, porque Ele quer que você renuncie o bom, para Ele te dar o ótimo. Deus pode estar te pedindo o bom, para te dar o melhor. Isso é comum, não é? Amém? Sabe, tem vezes, é como Elias e Eliseu. Sabe, para Eliseu receber aquele manto de Elias, ele teve que deixar o manto do velho Eliseu. E era muito bom, ele já era muito bom. Ser no braço direito de Elias, ele era muito bom. Mas agora, para ser como Elias, ele precisou deixar o seu manto e pegar o manto de Elias. E quando ele pega o manto de Elias, ele está trocando o bom pelo ótimo. E agora ele faz o dobro de milagres, pelo menos o que a Bíblia conta, do que Elias. Amém? Assim aconteceu com Josué. Ele trabalha o tempo inteiro recebendo, ele era muito joia, ele estava sempre na borda do monte, embaixo no monte. Quando Moisés subia, Josué ficava embaixo. Mas glória a Deus pela vida de Josué, que ele entendeu o seu propósito, que ele entendeu que ele precisava em algum momento renunciar o bom, porque depois que ele renuncia o bom, agora Deus fala para ele: você é servo de Moisés, e por ser servo de Moisés até aqui, você agora será aquele que guia o meu povo na terra prometida. Avance para Jericó. Veja, renúncia. Deus nunca vai te pedir algo para não te abençoar. Ele não está te pedindo algo para te prejudicar, pelo contrário, é para tirar o seu prejuízo. E esse texto ele fala de renúncia, e por isso eu vejo que renúncias têm recompensas. Versículo 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, não serve para adubo, é jogado fora. Mas aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga: eu tenho ouvidos. Segunda coisa, primeira coisa sobre renúncia. Segunda coisa, quero te fazer uma pergunta: você tem Jesus? Jesus te tem?
O amém foi mais fraco. A multidão tinha Jesus, seguia Jesus. Mas talvez só os discípulos, entenda, a multidão tinha Jesus, seguia Jesus, mas talvez só os discípulos é que Jesus os tinha. Jesus estava falando de um outro nível de entrega no coração. Jesus não estava falando de negócios, não estava falando de dinheiro, de posses. Ele diz tudo que você possui. Toda vez que ele falava esse tudo, ele estava apontando muito para o coração. Até porque tudo que uma pessoa podia ter não chegava nem aos pés do que Deus podia dar. Então não era sobre dinheiro. E outra coisa, Jesus não estava falando para uma pessoa, ele estava falando para uma multidão. E outra coisa, a grande maioria dessa multidão eram de classes desfavoráveis. Então preste atenção, Jesus estava falando sobre o coração. E a pergunta que eu te faço nesse segundo ponto é: você tem Jesus, mas Jesus te tem? Você recebeu Jesus no coração? Uma pergunta para você pensar, desculpa te confrontar com ela, mas você recebeu Jesus no seu coração, ou você está comprometido com Ele? Porque a multidão já tinha recebido, mas provavelmente não tinha o nível de comprometimento que Jesus queria. Sabe, tem gente que crê em Jesus, quer ir para o céu, talvez já foi salvo mesmo, mas não está comprometido. Será que é isso mesmo que Deus quer para a sua vida, querido? Será que é isso mesmo que Jesus quer? Eu não acredito. Será que é só isso? Não. Jesus, Ele te deu a salvação, mas Ele com certeza, Ele quer você por completo. Pedro, tu me amas? Jesus, Ele vira para Pedro e Ele fala, naquele momento de restauração, Pedro, parece que ainda que fosse um discípulo, ele tinha agido como os da multidão. Porque a multidão sumiu quando Jesus foi crucificado. A multidão sumiu. Aonde estava a multidão? Aonde estava a multidão chorando aos pés daquela cruz? Aonde estava a multidão dizendo Cristo, Cristo, Cristo? Não, tinham religiosos dizendo Barrabás, Barrabás, Barrabás. A multidão, na hora que aperta, ela some. Então Jesus, Ele está num discipulado com um discípulo que tinha agido como multidão, porque Pedro negou Jesus na hora que apertaram ele. Você é amigo dele? De quem? De Jesus, aquele que nós acabamos de crucificar. Não, quem? Deixa para lá. Então Pedro, ele nega Jesus algumas vezes ali. E agora Jesus volta, depois de ressurreto, Ele vai tratar o coração de Pedro, isso está em João 21, Ele vai tratar o coração de Pedro, e é incrível, porque ali existem palavras que no português não são traduzidas, mas Jesus está falando de um nível de amor diferente, Ele está falando de um nível de amor do seguidor, e um nível de amor do discipulado. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Jesus perguntou, você ágape-me? Você me ama no nível de renúncia? Você me ama no nível de entrega? Você me ama no nível de uma pessoa que eu te tenho e não só você me recebeu? Jesus está dando um nível alto no amor. Ele está falando de ágape, de um nível de entrega, porque Pedro tinha acabado de dar, de alguma forma, de dar dúvidas a isso. E agora Jesus está desafiando ele. Jesus fala, você me ama, você me ágape. E a resposta de Pedro foi, eu te amo. Mas não era a mesma palavra, eu te filéu. Porque Pedro estava dizendo, eu já vacilei, portanto Jesus, eu acho que eu não te amo nesse nível, eu te amo no nível de seguidores, apesar de eu ter sido carimbado como um discípulo, e inclusive o Senhor mudou meu nome. Mas eu estou com dúvidas, porque ele tinha agido como multidão. Sabe, às vezes tem pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas ainda agem como multidão. Mas Jesus não desiste de uma pessoa que está na multidão, porque Ele quer que toda a multidão torne-se discípulos. Jesus não quer o evangelho só no nível do batismo. Jesus quer o evangelho na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida, no nível do discipulado. Porque dentro da grande comissão existem 3 propósitos, e Jesus não quer você cumprindo apenas 2. Ele diz, ide, pregue o evangelho a todos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensine pessoas a serem discípulas. Mas veja, Pedro está ali, e Jesus está conversando com ele. E aí Jesus fala, Pedro, tu me amas? Eu te filéu. Ele está respondendo, eu te amo no nível de seguidor.
no nível da multidão. Mas aí Jesus fala assim: mas se você me ama de verdade, alimente as minhas ovelhas. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende que o amor a Jesus, o amor a Deus, não é só sobre o que nós sentimos, não é só sobre o que Deus fez por nós, mas é sobre também o que Deus fará através de nós. Porque agora ele diz: você me ama, então alimente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama, faça um trabalho na vida de outras pessoas. Se você é meu discípulo, faça com que outros sejam meus discípulos também. Tire as pessoas da multidão, coloque as pessoas no outro nível. Eu vou te ajudar, eu estarei com você. E Pedro então estava em crise, e ele respondia: não sei se consigo, eu te filéu. E Jesus falava: não, você me ágape, cuide de outra pessoa. Se você me ama, deixe eu fazer algo através de você. Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus queria Pedro num nível de compromisso. O que é compromisso? No grego significa o seguinte. No grego, compromisso significa o seguinte: uma ação contínua em direção a um fim, ou assim, uma ação contínua em algo que está cursando, que está acontecendo e ainda não foi concluído. Porque comprometimento aponta para perseverança. Comprometimento aponta para continuar em tempos fáceis ou em tempos difíceis. Portanto, é como num casamento, voltando ao exemplo. É um compromisso. É um compromisso. A minha pergunta para você é o seguinte: você está namorando Jesus ou você está casado com Ele? A multidão estava namorando Jesus, encantada. Uau, Ele curou. Quero que Ele me cure também. A multidão estava impactada com Jesus, ali multiplicando o pão. Uau! Ele vai multiplicar tudo que tem sobre as minhas mãos. A multidão estava encantada com a classe de Jesus para tirar os religiosos. Uau! Você viu como Ele fala com os caras? A multidão estava impactada com tantas coisas de Jesus. Mas a pergunta de Jesus para a multidão foi: vocês estão dispostos a passar para outro nível? Isso fala de um investimento naquele novo homem. Isso fala que o batismo, talvez, não é? O batismo, talvez, é o pequeno início. Mas o discipulado é o grande desafio das nossas vidas. Pastor, e aí, pastor? Mas nós estamos no século 21, as coisas estão diferentes, a vida está mais corrida. Pastor, nós estamos no século 21, tem coisas que a gente não pode mais falar, vamos relativizar aqui. Queridos, nós podemos estar sim no século 21, mas a Bíblia é a mesma de antes. Amém? E sabe qual é a grande boa notícia? É que quando você casa, as coisas começam a acontecer na sua vida exponencialmente. Assim aconteceu na minha vida, e muitos de vocês, quando eu casei, minha vida melhorou demais. Melhorou demais, continua melhorando. Porque tem um sentido. Assim como você cria uma aliança com uma igreja local, sua vida melhora demais. Assim, quando você entra num nível de compromisso com Jesus mais profundo, a sua vida vai melhorar demais. Tem recompensas. Amém? Sim ou não? Eu fico pensando, eu estava preparando essa palavra, estava pensando assim, algumas pessoas podem olhar para nós, e eu estou falando agora sobre mim, sobre a Dani. Algumas pessoas podem olhar para nós, e isso pode acontecer, não estou recriminando isso, mas pode acontecer das pessoas olharem para nós, verem tantas conquistas, tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história do ministério, nas coisas que Deus tem dado. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu te falar. Grande parte, eu não vou dizer tudo, eu não sei, mas grande parte do que Deus tem feito na minha vida, na vida da Dani, nessa igreja, grande parte disso é uma consequência de renúncias que nós fizemos nos últimos 15, 20 anos. Quando você está disposto a renunciar algo por Jesus, ou Jesus está tirando o prejuízo, a desgraça da sua vida, ou Jesus vai te dar algo melhor. Amém? Vamos continuar. Vamos lá. Segunda coisa então, nós estamos sendo desafiados por Jesus a crer em Jesus, a apenas crer, a apenas ser batizados, ou termos uma vida de discipulado. Terceira coisa eu quero dizer, mas deixa eu ir para um ponto aqui importante. Eu estava falando sobre essa questão das conquistas, sabe? Porque às vezes pode ser que essas conquistas, elas são resultado daquilo que nós renunciamos. Deixa eu falar outra coisa agora sim.
No verdadeiro evangelho, segura essa, o morrer é viver. Amém? No verdadeiro evangelho, diga comigo, no verdadeiro evangelho, o morrer é viver. O morrer é viver. Vocês conseguem aumentar um pouquinho o ar-condicionado aqui da frente para mim, por favor? Aumentar é diminuir. É mais gelado. Ou mais forte. Eu estou fervendo. Voltando, no evangelho, no verdadeiro evangelho, o morrer é viver. Não é viver para morrer, mas morrer para viver. Diga isso é importante. Não é morrer para viver, não é viver para morrer, mas é morrer para viver. Na vida a gente acha que é viver para morrer, mas no evangelho é o contrário, é morrer para viver. Quem disse isso? Foi Jesus. Quando nós morremos para nós mesmos, no evangelho, no contexto do reino de Deus, quando você e eu morremos para nós mesmos, é que nós começamos a viver. Então, eu fico olhando, às vezes, por que uma pessoa não recebe algo de Deus? Por que alguém não recebe algo de Deus? Por quê? Preste atenção. Pode ser que algumas pessoas não recebam ainda algo de Deus e que realmente Deus quer dar, que Deus quer acrescentar, mas pode ser que uma pessoa não receba ainda algo de Deus, porque essa pessoa não está pronta para receber aquilo. É muito comum no evangelho, você ver pessoas que parece que você como líder, como pastor, queria que elas já tivessem aquilo, que elas já tivessem aquele nível de autoridade, que elas já tivessem aquele nível de influência, que elas já tivessem outro patamar. Você como um coração de um pai espiritual, você quer ver os filhos voando, você quer ver os filhos assim, levantando voo mesmo, crescendo, mas a coisa não acontece. E eu fico olhando, às vezes uma pessoa não recebe de Deus aquilo que talvez Deus quer dar, porque a pessoa ainda não está pronta. E quando eu digo pronta, você pode pensar, como assim? Sabe, porque aquilo que você não está pronto para renunciar, pode ser que você não está pronto para receber. Talvez Deus deu Isaac para Abraão, só quando ele estava pronto para entregá-lo. Porque Deus sabia que lá na frente ele precisava entregá-lo. Então, você só está pronto para ter aquilo que não tem, se você estiver pronto para entregar aquilo que Ele vai te dar. Se você estiver pronto para renunciar o que recebe, você estará pronto para receber o que não tem. Amém? Discipulado é isso. Jesus está falando de um outro nível. Essa palavra hoje de manhã é de um outro nível, mas é para desafiar cada um de nós. Porque o lugar que Deus tem para você não é no meio da multidão, nesse contexto da palavra, mas é com Jesus sendo um verdadeiro discípulo. Em Marcos 8, versículo 34, Marcos 8, 34, ele chamou a multidão e os discípulos, e ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, agora ele está falando para a multidão de novo, ele chama a multidão, aqui ele está estendendo aos discípulos, mas ele está dizendo, se alguém quiser realmente estar comigo, se alguém não quiser apenas crer, mas estar totalmente conectado, se alguém quiser estar conectado comigo, olha o que Jesus estava falando, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, Jesus está repetindo o que ele já disse. Ele está falando de um nível de compromisso, porque ele está dizendo, olha, quem quiser salvar a sua vida superior, quem quiser salvar a sua vida espiritual, quem quiser salvar a sua vida ligada à eternidade, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, vai salvar. Ele estava falando de você investir a sua vida terrena, na sua vida lá de cima, investir a vida inferior, na vida superior. É muito comum no hebraico, no grego, usar esse termo, vida inferior, vida superior. A gente não usa muito aqui no português, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você realmente quiser ganhar no que é superior, você precisa aprender a entregar na sua vida inferior. Jesus estava falando, olha, se você quiser ganhar um nível na vida superior, você precisa perder um nível na vida interior, na vida inferior. Então, em outras palavras, Jesus, ele está dizendo, olha, afaste-se do mal por minha causa, tire a amargura do seu coração por minha causa, tenha decisão e disposição de abandonar esse pecado que te amarra, essa maldição que te amarra, esse vício que te segura, tenha disposição de fazer isso, porque eu tenho para você um nível de discipulado comigo, e não apenas um nível de estar no meio de uma multidão, que apenas está num nível tão raso. E sabe de uma verdade?
Nós precisamos cuidar de uma ideia, porque Deus ele não vai negociar nada com ninguém. Sobre essas coisas Deus não negocia. Aquele jovem rico, ele chegou diante de Deus achando que ele poderia negociar um pouco da sua eternidade. Ele chega diante de Deus, ele fala, olha, eu sou tão bacana nisso. E você vê que Jesus não negociou. Jesus não negocia certas coisas conosco, sabe, se Ele reprova algo na minha vida, se Jesus reprova algo na sua vida, pode ter certeza, querido, eu falo com muito carinho, Ele não vai negociar conosco. Ele não vai negociar comigo. Deus ele não aprova isso. Mas vamos lá, Deus está me pedindo para renunciar a algo, eu vou renunciar parcialmente, porque pelo menos eu posso entregar metade. Sabe o que acontece? Jesus, ele está falando, olha, se você entregar metade, foi um bom sacrifício, foi uma boa oferta, mas o que eu preciso de você, eu digo oferta em qualquer aspecto, foi um bom sacrifício, foi uma boa oferta, mas eu não quero ofertas, sacrifícios, eu quero a sua obediência. Ele disse, olha, não, de fato, eu não estou interessado tanto em sacrifícios e ofertas como no seu coração, como na sua obediência. Como no seu coração, como na sua obediência. Então, nós temos que cuidar, porque às vezes tentamos negociar com Deus. Deus, olha só, eu tinha um problema de caráter nessa área. Vamos pensar uma área assim, que eu creio que um crente jamais teria que ter problema. Mas vamos supor que é um problema de mentira. Deus, eu tenho problema de mentira. Deus, eu preciso resolver isso com o Senhor. Deus, eu minto muito, eu sou mentiroso, eu sou realmente mais parecido com o outro lá. Mas eu quero melhorar. Então Deus, a partir de agora, eu minto 10 vezes por dia, agora eu vou mentir só 3 vezes por dia. Então a gente acha que está fazendo um acordo com Deus. Ou se não, Deus te pede para entregar algo que não seja lícito, algo que não seja lícito, errado, pecado, mas Deus pede, olha, entrega isso para mim. Entrega isso para mim. E aí, eu penso, cara, eu vou entregar a Deus, mas eu vou entregar metade. Daqui a uns anos eu entrego outra metade. E aí a gente entrega só metade. E às vezes acontece isso. Deus vem para a gente e fala assim, eu não quero sacrifício, eu quero a obediência. Porque às vezes nós queremos trocar com Deus. Deus quer a sua obediência, quer entregar um sacrifício. É uma teologia que a gente chama de lei da compensação. Então é mais ou menos assim, olha Deus, eu sei que você me pediu para perdoar essa pessoa. Aliás, Deus, eu sei que o Senhor me pediu outra coisa hoje nesse culto de celebração, mas pode ficar tranquilo, Deus, a partir de agora, eu vou em todos os cultos. Uma coisa não anula a outra. Eu até não vou perdoar essa pessoa não, Deus, mas pode deixar, que eu vou começar a ir na igreja 2 vezes por semana agora. Eu não perco nenhum terça light. Deus está pedindo algo, mas a gente fica negociando. E sabe, a verdade é que essa troca é muito perigosa, porque Deus não quer negociar a nossa obediência. Deus, Ele não quer obediência pela metade, porque obediência pela metade é sacrifício, é holocausto, mas não é obediência. Então, se nós nos concentrarmos apenas no que nós vamos perder, por exemplo, obedecendo a Jesus, a gente se dá mal. Por que muita gente desanima de obedecer? Porque concentra na perda. Se a gente concentra naquilo que nós vamos perder obedecendo a Jesus, a gente acaba desanimando de obedecê-lo. Começa a concentrar no que você vai ganhar. Quantas vezes você precisa trazer isso para o seu coração, que uma obediência vai te levar a um outro nível. Uma obediência a Deus te leva a um outro nível de fé. E a obediência também é pela fé. Mas ela vai te levar a um outro nível de fé. Uma obediência a Deus em certas áreas da sua vida vai te dar paz. Eu ouço testemunhos, às vezes dentro do meu próprio escritório, de pessoas que às vezes perderam a paz, não conseguem dormir, porque estão com um problema com Deus, um problema não resolvido, estão com um problema de pecado não resolvido, um problema escondido, que talvez 1, 2 pessoas saibam, e ninguém mais pode saber, porque coitada da pessoa vai ter sua reputação destruída. Sabe, às vezes nós estamos pensando, meu Deus, mas eu vou perder esse pirulito, eu vou perder esse sorvetinho, mas Deus está com a sorveteria pronta do outro lado, entende? Então nós temos que focar no que nós vamos ganhar. Pode ser que se você criar um hábito novo, Deus vai te dar tantas recompensas, que não será capaz de você armazenar o que Deus vai te dar, entende? Pode ser que a alegria que você tem dentro da sua vida vai ser multiplicada 3 vezes mais. Quanto custa um nível de alegria? Quanto custa um nível de paz interior? Quanto custa um nível de estar bem consigo mesmo, bem com Deus,
estarmos livres daquilo que nos pesa, nos trava. E às vezes nós olhamos tanto para as perdas, mas eu quero dizer para você, concentre-se em como Deus vai te recompensar quando você obedecer, porque Deus, Ele recompensa mais a obediência do que os sacrifícios. Se ofertar, sacrificar, entregar parte a Deus já é muito bom, imagina só se você entregar tudo que Deus está pedindo para você renunciar. Por isso a palavra é, aquele que renunciar tudo que tem, ele vai poder ser o meu discípulo. Jesus está selecionando. Ah, Jesus faz isso? Fez várias vezes. Portanto, nós precisamos concentrar nisso. Sabe, às vezes acontece algo na sua vida e você não entende, mas às vezes você lembra que esse poder, é uma unção nova que você recebeu, é porque você renunciou a algo pouco tempo atrás. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, são tantos testemunhos, mas eu estava conversando com uma pessoa, e ela contando a bênção, contando a bênção, contando a bênção, contando a bênção, a bênção é isso, a bênção é isso, a bênção é isso. Aí depois a pessoa chegou num certo ponto da mensagem, e ela falou, do testemunho para mim, e ela falou assim, na verdade, pastor, na verdade isso é fruto da bênção. A bênção mesmo foi quando eu consertei essa área da minha vida, todos os céus se abriram sobre mim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele estava falando em outras palavras, olha, tem coisas que não me farão bem. Não são proibidas biblicamente, mas não são boas para mim. Tem coisas que não são úteis para mim nesse momento. Então eu não permitirei que a minha carne governe e eu viva essa vida bagunçada. Às vezes o problema que você precisa resolver com Deus para entrar em outro nível é a bagunça pessoal. Muitas pessoas não conseguem renunciar porque ficam focadas na perda, vai me custar caro. Já viu pessoas focadas no custo? Eu lembro de um amigo, na época eu comprei um carro com ar-condicionado, era R$2.000 mais caro, ia aumentar R$90 na minha parcela. R$2.500, sei lá, o Binda sabe o preço. E eu lembro de um amigo que falou assim, não, o ar-condicionado é muito caro, e ele tinha muito mais dinheiro que eu, ele ia comprar o carro à vista, e ele falou, não, o ar-condicionado é muito caro, é muito caro, é muito caro, eu vou pagar, não, eu quero o simples. Comprou um carro, nós compramos num feirão da fábrica, eu comprei um carro com ar-condicionado, ele comprou um carro parecido, quase o mesmo, sem ar-condicionado. E eu trabalhava de terno, gravata, aquele ar-condicionado para mim não era luxo, era necessidade. E eu me lembro que passou um ano, ele arrumou um outro emprego, e um dia eu o encontrei para almoçar, e ele falou, rapaz, eu tenho um problema lá em casa. Ele abriu o coração para mim, falou, lá em casa nós somos focados no custo, tudo é custo, tudo a gente olha o custo, a despesa, o que nós vamos gastar, e eu me dei mal demais, porque toda vez que eu estou suando dentro daquele carro, eu lembro que você disse para mim, compre o ar-condicionado, foque no benefício. E ele falou isso com muita humildade comigo. E eu falei para ele, então vende esse carro e compra um outro. Aí ele falou, o problema é o preço do outro. Não entendeu nada. Sabe, queridos, Gálatas 2:20, eu já estou na parte final dessa mensagem, mas Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele já tinha 20 anos de conversão. Alguns teólogos falam que esse foi escrito 23 anos. Paulo não era só um crente maduro, era um apóstolo maduro, frutífero, um homem cheio de frutos, cheio de igrejas, cheio de Deus na sua vida, cheio de testemunho, que tinha experimentado tantas coisas. Mas olha o que ele disse em Gálatas 2:20, ele disse, eu já fui crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo estava falando desses mais de 23 anos, 22 anos de ministério? Ele estava falando em outras palavras, hoje eu não tenho ego mais, hoje eu não vivo mais por mim mesmo, hoje eu já morri, eu já entendi que eu preciso morrer para viver. Ele está falando em outras palavras, o evangelho no nível do discipulado não é viver para morrer, é morrer para viver.
Ele estava dizendo em outras palavras: eu já morri com Cristo, eu já crucifiquei a minha vontade, eu já estou num outro nível, aquilo que Deus pede eu renuncio, aquilo que Deus manda eu faço, eu estou conectado com Deus, com o poder de Deus. E ele estava dizendo em outras palavras, ele estava dizendo em outras palavras assim: eu estou pronto para obedecê-lo em qualquer circunstância. Então dizer não a si mesmo é necessário para quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A morte do ego é uma marca espiritual. A morte do ego, aliás, é uma marca de maturidade espiritual. Paulo está num nível de maturidade, ele não tem ego mais, ele não tem si mesmo, ele, de certa forma, ele anula um lado duro do seu coração. Talvez o que você e eu precisamos para sair do nível da multidão e entrarmos no nível do discipulado, é anular algumas coisas da nossa carne, que a gente sabe que é da carne, uma cultura de lar familiar errada, um pecadozinho que a gente não dá muita ênfase para curar, para ser libertos, e a gente fica naquele nível, e a gente fica satisfeito. Mas a proposta de Jesus é que ele olha para a multidão, e ele desafia a multidão, sabe? Você pode não entender tudo hoje nessa mensagem, mas se você está no nível da multidão, com muito carinho eu te digo, Jesus sempre vai te desafiar através do Espírito Santo, a ir para o nível do discipulado. Porque o nível da multidão deveria ser só para os que estão chegando, deveria ser só para os que estão à porta, conhecendo, mas não deveria ser para aqueles que já têm caminhado com Jesus há mais tempo. Por isso Jesus, ele está desafiando a multidão. Nós precisamos aprender a dizer não a nós mesmos. Se nós aprendermos a dizer não a nós mesmos, é porque o sim de Deus permanece em nós. Amém? 2 Timóteo 2, versículo 11, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. O Evangelho não é viver para morrer, é morrer para viver. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Aleluia. Então o que é morrer? Morrer é parar de alimentar a carne. Morrer é parar de alimentar aquilo que te faz fraco. Querido, a carne, ela só gosta de comer porcaria. Eu não sei você, mas fisicamente falando, eu amo porcarias. É muito bom. Sim ou não? É muito bom. Gente, é uma delícia aquela coxinha. Hoje eu vou falar de coxinha de novo. É muito boa a feijoada que você vai comer hoje na hora do almoço. É bom demais aquela lasanha. Outro dia eu cheguei num restaurante, eu peguei aquele purê de batatas, ele até estava simpático, mas quando eu olhei para frente tinha uma lasanha muito mais simpática. Ela piscava para mim, ela me assediou. Eu deixei a purê de batatas e imediatamente peguei uma lapa de lasanha. Eu gosto de comer porcaria. Eu passo nessa praga aqui do lado, parece que ela puxa meu carro. Eu fico querendo entrar, o volante faz assim, eu faço, não! Mas sabe a verdade? Preste atenção, desculpa, eu estou brincando, exagerando algumas coisas, mas preste atenção. A carne é assim. A carne, ela gosta que você alimente-a de porcarias. A carne não gosta de coisa boa. A carne não gosta de coisas saudáveis. A carne, ela gosta de porcarias. Ela gosta de te alimentar. Às vezes o alimento da sua carne que te leva à tentação e às vezes até à queda é um rios. Sim ou não? Pode ser. Não precisa dizer. Só pensar tá bom. Às vezes a carne, ela vai querer que você critique a sua liderança. Começa com uma leve crítica. Começa avaliando os cultos, avaliando a célula. Querido, ninguém é juiz de um culto, ninguém é juiz de uma célula, porque o culto e a célula é você para Deus. O culto é um serviço seu para Deus. Se um dia você vier aqui e falar, hoje o culto foi assim, é porque você não está bem. Se você estiver bem, você não pode ter essa crítica do culto. Culto é diferente, todo domingo é diferente. Hoje é uma mensagem, domingo que vem é outra, um dia mais engraçado, outro dia menos engraçado, um dia é uma música mais de contrição, outro dia nós vamos celebrar mais, um dia está 6 graus, outro dia está 26. Entendeu? Então, um dia você veio e tomou banho, outro dia você veio sem tomar banho.
Mas o culto tem a ver com o serviço que você presta a Deus, amém? Todo mundo está entendendo? Ou eu estou viajando nessa palavra? Amém? Então a carne, ela vai comer porcaria, ela vai comer quando você criticar, ela vai querer, talvez a carne está sendo alimentada quando você aceita um convite errado para sair, talvez a carne está sendo alimentada numa coisa talvez até aparentemente boa, talvez a sua carne é alimentada numa série da Netflix. Um pastor virou para mim um dia e falou: você precisa assistir essa série. Eu falei: sério? Sério. Aí eu falei: é mesmo, essa série é boa? É boa. Aí a esposa dele falou: mais ou menos. Aí ele falou: não, ela está falando isso porque tem umas cenas pornográficas, mas a série é muito boa. Aí eu fiquei sem entender se eu estava diante de um homem de Deus, ou se eu estava diante de um homem da Netflix. E aí ela ficou sem graça, falou um negócio, falou outro negócio, e ele falou assim: na verdade não é bom não, porque naqueles períodos aparecem umas coisas assim, e alimenta muito a nossa carne. Ele falou exatamente isso. Acho que ele se arrependeu de me indicar a série que o diabo quer que eu assista. Mas sabe, eu estou falando isso de coração, porque às vezes nós não percebemos os alimentos, as porcarias da carne. Eu quero concluir hoje com você, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, deixa eu já concluir, meu tempo já acabou.